No Jornal da Manhã, falar sobre a morte de Jô Soares na madrugada desta sexta-feira em São Paulo. Jô, que estava internado desde o dia 25 de julho no Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista, para tratar inicialmente, essas são as notícias, de um problema relacionado aos pulmões, uma pneumonia. A causa exata da morte ainda não foi divulgada, a gente aguarda mais notícias. O enterro e o velório do corpo de Jô serão reservados à família e amigos em data e local que também ainda não foram informados. O Jô tinha 84 anos e a morte, Tiago, foi anunciada principalmente pela esposa dele, Flávia, em sua rede social. José Eugênio Soares nasceu no Rio em janeiro de 1938 e ele recentemente perdeu o único filho que tinha. Isso, obviamente, o debilitou. Ele fazia muitas manifestações em relação à morte do filho e já nessas primeiras horas desta sexta-feira, as manifestações nas redes sociais muito grandes de todos os artistas, pessoas que trabalharam, pessoas que o admiravam. Claro que era um artista múltiplo, um dos maiores artistas da história do país. Nos últimos 25 anos, ele deixou os programas de humor, ele tinha o Vivo Gordo na Rede Globo, depois foi para o SBT e teve também um programa de humor, mas foi no próprio SBT que ele fez essa migração para o talk show. E foram centenas, milhares de entrevistas, depois ele retornou para a Globo com um programa também de entrevistas no fim de noite. E marcou, obviamente, uma época, a história na TV com personagens marcantes. A gente se lembra, quem gosta de futebol, do Zé da Galera, em que de um orelhão ele conversava, simulava conversar, na época com o técnico Tele Santana, que foi treinador da seleção de 82, e o bordão, coloca a ponta Tele, bota a ponta Tele, e outros personagens inesquecíveis, marcantes. E agora há pouco, recentemente, ele lançou 2 livros de memória que foram escritos pelo jornalista Matina Suzuki, da Companhia das Letras. Inclusive, em 2018, ele se apresentou aqui em São Paulo, no Teatro FAP, junto com Matina Suzuki, os dois no palco, e Jô contando as histórias, falando sobre memórias e ressaltando os principais pontos da carreira dele. E além desses livros, ele escreveu livros de ficção também, como Xangô de Baker Street, e outros livros também que foram adaptados para cinema e para televisão, Adriana. Exatamente. E a Flávia, a terceira esposa dele, que ele estava casado atualmente, que fez essa postagem na rede social, o texto dela foi o seguinte, muito bonito e bem emotivo. Viva você, eu abro aspas aqui, meu bitico, bolota, miudeza, bichinho, porcaria, gorducho. Você é orgulho para todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores tempo e espaço por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Obrigada pelas risadas, de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes que você achava uma sorte eu não lembrar para ver de novo e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo. Essa postagem foi feita há pouco, lembrando que a morte foi anunciada como às 2h30 da manhã, teria acontecido dessa sexta-feira, dia 5, já no próprio Hospital Sírio-Libanês. E a gente acompanhando aqui as imagens pela televisão, vendo o Jô Soares interpretando tantos dos personagens dele, ele se trocava com muitas roupas, mudava tom de voz, o tipo da piada, da característica do personagem. O Jô, muito pequenininho na infância, estudou num colégio interno e disse que chorava muito, que tinha medo de tirar nota baixa, não ter direito de voltar para casa nos fins de semana, e que na escola o apelido dele era Poeta, e que ele era feliz por isso, porque o Jô sempre teve essa característica de ser gordinho, quase a vida toda, né? E que ele dizia que esse apelido de poeta dele nesse colégio interno era muito bem-vindo por ele, porque, abro aspas aqui para o que ele disse numa entrevista, sendo gordo e ter o apelido de poeta, acho que já era uma grande vitória. Então, o Jô sempre marcado por um dos maiores humoristas do Brasil e totalmente insubstituível, hein, Tiago? Uma sexta-feira bem diferente essa que a gente vive nessa manhã. Sem dúvida. E ao longo do Jornal a gente vai falar mais sobre a morte de Jô Soares, outros detalhes sobre o velório, o enterro. Agora são 6h38. Repita. 6h38.